As Guerras Gálicas, 58-50 a.C., Júlio César e a construção de um império pessoal. O ano é 58 a.C. Roma vive uma paz tensa, uma trégua armada entre ambição e medo. O Senado continua poderoso, mas dividido. Os generais controlam legiões mais leais a eles do que ao Estado. E entre esses homens há um que começa a brilhar mais forte que os outros: Caio Júlio César. Apenas 2 anos antes, César havia sido cônsul, apoiado pelo chamado Primeiro Triunvirato, sua aliança política com Pompeu, o Grande, e Crasso, o homem mais rico de Roma. O acordo, embora informal, dava a cada um poder em uma esfera do mundo romano. Pompeu no Oriente, Crasso no Oriente Econômico, César nas províncias do Norte. Ao término do consulado, César recebeu o comando das Gálias Cisalpina e Transalpina, ou seja, o norte da Itália e o sul da atual França. Era um cargo que muitos consideravam sem glória. Mas César viu ali o que ninguém mais via: uma oportunidade épica. A ambição de um general. A Gália, vasta, selvagem e dividida, era o que restava entre Roma e o Oceano Atlântico. Era também uma terra de povos orgulhosos: Helvécios, Edúos, Nervianos, Belgas, Arvernos, cada tribo com seus deuses, chefes e rivalidades. César compreendeu que uma guerra nas Gálias poderia ser mais que uma conquista. Seria o palco onde ele forjaria seu nome. Em Roma, a glória militar era a moeda mais valiosa, e sem ela nenhum homem chegava ao poder absoluto. Assim, enquanto fingia cumprir o dever de proteger as fronteiras, César planejava uma guerra que mudaria o destino da Europa. A Marcha dos Helvécios, 58 a.C. O primeiro pretexto veio logo. Os Helvécios, povo celta da região dos Alpes, decidiram migrar para o oeste, fugindo da pressão de tribos germânicas. Seu plano era atravessar a Gália, território sob proteção de Roma. Para o Senado, um movimento de centenas de milhares de pessoas soava como invasão. Para César era a chance de ouro. Ele rapidamente mobilizou suas legiões e construiu uma ponte sobre o Ródano, um feito de engenharia militar que impressionou até seus inimigos. Os Helvécios enviaram emissários pedindo passagem. César recusou. E quando tentaram cruzar o rio à força, foram esmagados. Em poucas semanas, o general romano havia aniquilado uma população inteira em marcha, mulheres, crianças e anciãos incluídos. Roma chamou isso de vitória. Os gauleses chamaram de massacre. Mas César não lutava apenas com armas, lutava também com palavras. Em seus comentários, o Debelo Gálico escreveu que a paz de Roma exige disciplina. Assim, transformava a violência em virtude e a conquista em dever moral. Ariovisto e os germanos, 58 a.C. Mal terminara a campanha contra os Helvécios, surgiu nova ameaça. Do outro lado do Reno, o rio que separava Gália e Germânia, o rei Ariovisto havia cruzado com seu povo e tomado terras gaulesas. Os chefes locais pediram ajuda a César e ele aceitou com prazer. Qualquer general romano sonhava com o título de vencedor dos bárbaros germânicos. O encontro entre César e Ariovisto é um dos episódios mais reveladores da guerra. Segundo o próprio César, o germano o recebeu com arrogância e zombaria. O romano respondeu com frieza, dizendo que Roma não admite novos reis em seu território. Pouco depois, marchou contra Ariovisto e o derrotou em batalha, empurrando os germanos de volta além do Reno. Foi a primeira vez que Roma cruzou o rio, um gesto simbólico de conquista e advertência. A partir desse momento, César passou a ser visto como herói e protetor de Roma, embora estivesse consolidando seu próprio poder. Os belgas e o norte selvagem, 57 a.C. Com as tribos do leste subjugadas, César voltou-se para o norte. Lá viviam os belgas, considerados os mais bravos de todos os gauleses. O general descreve-os com respeito. Mais distantes da civilização romana, menos corrompidos pelo luxo e, por isso, mais corajosos. Era um elogio disfarçado e uma justificativa para o massacre que viria. Os belgas resistiram com ferocidade. Várias batalhas foram travadas nas florestas e pântanos. César quase foi derrotado pelos Nervianos, que emboscaram suas legiões durante a construção de um acampamento. Foi uma das lutas mais duras da campanha. Os romanos perderam quase todos os seus oficiais. Mas a disciplina legionária venceu. César transformou a tragédia em glória, descrevendo o episódio como prova da superioridade romana diante da barbárie. No fim do ano proclamou que toda a Gália belga estava subjugada. Em Roma, os senadores começaram a desconfiar. Ninguém conquistava tanto em tão pouco tempo. Mas o povo o adorava.
E César sabia disso. As guerras de inverno e a propaganda. O que tornava César diferente de outros generais era sua constância. Ele não lutava apenas no verão, como era costume. Também guerreava no inverno, surpreendendo inimigos que pensavam estar seguros. Essas campanhas invernais consolidaram sua fama de incansável. Enquanto outros voltavam a Roma, ele permanecia nas florestas, supervisionando estradas, fortificações e tratados. Mas o verdadeiro golpe de gênio estava em sua propaganda. A cada vitória, César enviava relatórios ao Senado, textos cuidadosamente redigidos, nos quais se apresentava como herói racional, defensor da ordem e civilização. Esses relatos formariam depois o Comentário de Belo Gálico, uma das mais brilhantes peças de autopromoção da história. Ele não mentia, mas escolhia o que contar. E na política romana isso bastava para moldar a verdade. A ponte sobre o Reno, 55 a.C. César decidiu fazer o impensável, cruzar o Reno e invadir a Germânia. Nenhum exército romano havia se aventurado tão longe. Não porque fosse impossível, mas porque ninguém ousara desafiar os deuses que, segundo as lendas, guardavam aquele rio. César construiu uma ponte monumental em apenas 10 dias, uma obra de engenharia que servia tanto à guerra quanto à propaganda. Atravessou o rio, devastou aldeias, mostrou força e em seguida recuou e destruiu a ponte. Foi um gesto teatral, calculado para impressionar Roma. Ele não pretendia conquistar a Germânia, mas deixar claro que poderia fazê-lo. Como escreveu, não entrei para guerrear, mas para mostrar que não há lugar onde o exército romano não possa chegar. Com essa demonstração, consolidou sua reputação de invencível. A primeira expedição à Bretanha, 55-54 a.C. No mesmo ano, César decidiu ir além. Atravessar o mar. Do litoral da Gália, via-se ao norte a ilha mítica que os romanos chamavam de Britânia. Para muitos era o limite do mundo conhecido. A travessia foi difícil. O mar do Canal da Mancha não perdoava erros e as marés destruíram parte das embarcações romanas. Quando finalmente desembarcaram, encontraram resistência dos guerreiros britanos, que usavam carros de guerra leves e conheciam o terreno. César não conquistou a ilha, mas voltou como se tivesse conquistado. Relatou a expedição como sucesso diplomático e militar, garantindo que várias tribos britanas haviam se submetido a Roma. Em verdade, foi apenas um reconhecimento, mas serviu ao propósito maior. A construção da lenda de César como explorador e conquistador do desconhecido. No ano seguinte, 54 a.C., fez uma segunda expedição com força maior. Derrotou algumas tribos e estabeleceu alianças. Depois, retirou-se novamente, satisfeito com o impacto político. Roma agora o via não apenas como general, mas como símbolo do destino romano de dominar o mundo. O desastre de Sabino e Cota, 54 a.C. A guerra, porém, não era apenas glória. Enquanto César estava na Britânia, várias tribos gaulesas começaram a se revoltar. Um dos episódios mais trágicos foi o massacre das legiões de Sabino e Cota, 2 de seus legados. Cercados pelos Eburões, liderados pelo chefe Ambiorix, os romanos aceitaram negociar, mas foram enganados e mortos quase todos. Apenas alguns poucos escaparam para contar o que houve. César reagiu com frieza e brutalidade. Reuniu suas forças, perseguiu os Eburões e mandou exterminar vilas inteiras. Era o preço da desobediência. Mas, pela primeira vez, a invencibilidade romana fora quebrada, e os gauleses começaram a acreditar que podiam resistir. O espírito da rebelião, que anos depois se uniria sob Vercingetorix, começou ali,